Como é que está, né? Ele fala tantas coisas boas, só que estava numa condição que aos olhos do homem, né, não podia estar lá em cima, né? De bermuda. Mas era igual, né? Mas para mim, felicidade não tinha ninguém lá assim. Mas essa não é a questão, gente. Que a gente que examina as escrituras, não vamos dizer conhecer, porque conhecer a gente não conhece, mas examina, a gente sabe que a espiritualidade não está nas vestes. Preguei muito isso no passado, mas levei muita pancada do Senhor também para aprender, para não julgar ninguém pelas vestes, né? Claro que tem que ter uma veste adequada. Porém, fui lá, né? Mesmo senti necessidade, sede de fome de estar lá até, e fui. Então, quando eu vi que logo no início estava uma coisa maravilhosa, né? Iluminada, uma facilidade de subir, que bom, né? Está muito bom mesmo. E comecei a caminhar, e estava ali o povo do clamor, e muita gente ali clamando, né? E quando eu cheguei mais na frente, graças a Deus não mudou nada, né? Lá está o lugar do clamor, da lamentação, né? Benção. Então, o que eu fiz? Senti uma necessidade de clamar. Eu fiquei ali uns 20 minutos clamando, né? Conversando com o Senhor. E quando terminei aquele clamor, voltei, né? Fiz aquela subida daquele vídeo, voltei. Quando eu voltei, né? Aí não tem dentro nada, eu fiquei mais uns 5 minutos ali. Até ali ninguém nada falou. Falei, amém, agora eu vou descer, né? Botei tudo no altar que precisava botar, né? E vou descer para resolver o que tem que resolver lá embaixo. Quando eu chego naquela mediação ali, bem no meio mesmo, eu vou passando e tinha uma mulher, né, sentada lá, mas um pouco muita gente ali, né? Mas essa mulher virou e gritou, vai bem? Tudo bem? Falei, tudo bem. Porque falei com você, não ouvi ela falar primeira e segunda, ela falou, falei com você e você não me deu ouvido. Aí eu me aproximei. Quando eu me aproximei, ela, o que você veio fazer aqui? Naquele momento eu pensei, será que essa mulher está pensando que eu vim roubar alguém? Né? Não. Falei, eu vim clamar, eu vim adorar a Deus. Quando eu falei vim adorar, a mulher entrou no desespero, mas ela começou, foi gritar mesmo, gritar. Mas graças a Deus tinha um grupinho de irmãos do lado ali, orando por tudo, né? Gritando, sai daqui que eu tenho que orar, eu tenho que orar, sai. Ela entrou em desespero, meu Deus do céu. Falsa sabedoria. Demônio. Falsa sabedoria, demônio. Falei, mulher, tu acabou de jogar toda a sua consagração por terra. Falou, o quê? Sim, porque você já se levantou com ira, tá? E fez um julgamento. Tá, e você jogou toda a sua... E ela continuou gritando, desesperada, que a gente viu que estava um negócio, sabe assim, as claras. O pessoal que estava lá olhou para ela assim, meu Deus do céu. Aí eu peguei e falei, pessoal, roupas, isso não leva para o céu, entendeu? Mas essa mulher precisa de ler Bíblia, precisa de orar. Porque é aquela questão, Satanás tá, mas ele só vai agir se der porta, eu não sei qual foi o sentido. Então eu falei, Jesus tem dizendo que eu tenho muita gente que não está preparada de subir ali. Vamos lá. A gente sai, vamos dizer, 5 horas da manhã, na madrugada, com esse frio, né? Que era a hora que eu saía, com esse frio, hoje enfrentando aquele sereno, mas uns perigos. Aí tu está naquela consagração sua, de repente salva alguém dessa forma, tu vai julgar. Cadê aquilo tudo que tu botou de montar? E o diabo bate palma com ele. Então, o que eu quero dizer com isso é que ali
há muitos que estão ali que não estão preparados para estar ali, né? Mas foi uma coisa que eu fiquei, Jesus. Homem lá em cima lá que tem choque, corrida, sai correndo. Eu vou lá em cima da Deus, cara, do seu jeito. Com certeza. Entendeu? A não ignorância espiritual que às vezes. Eu já vi muita gente lá, até a moça lá que vai correr, que bate essas calças, ginástica. Sim. A pessoa corre e para um monte de adorar o Senhor lá, eu já vi o pessoal lá. Mas a gente estamos ali para adorar, não é para julgar. Achamos o Salmo 24. Então diz assim, vamos ler de todo, que é versículo só, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse? É este Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. É uma coisa que o salmista Davi, ele tinha uma coisa que temor, né? Ele não era perfeito, não tinha perfeição, que a gente vai examinar acerca de Davi todo o tempo, né? Que muitas das vezes ele deixou rastro, né? Como ele começou a Betseba, mulher de Urias, matou, fez um pecado de homicídio, né? Adulterou, e imensas coisas dali foi acontecendo, onde Davi partiu que a espada ela não sairia da casa dele. Mas Deus não deixou de amar Davi, nem disse para Davi: agora você não vai mais sentar no meu trono, né? Porque você quebrou. Deus amava Davi de tal forma, porque sabia Deus viu que não tinha outro para botar no lugar de Davi. Por quê? A gente vê que Davi, quando ele pecava, né, ele voltava e se humilhava. Quando Natã foi diante dele, que botou 3 coisas para ele, porque ele tinha cometido um pecado de mandar contar o povo para ir em uma guerra, né? E ele viu que não tinha o que pôr diante de Deus. Caiu na mão de Deus vivo, mas não caiu na mão dos homens. Porque sabia, se ele caísse na mão dos homens, os homens distraçaram dele, mas ele preferiu cair na mão de Deus, sabia que da mão de Deus ninguém ia tirar ele dali, mas ele também contou com a misericórdia de Deus. Então nós vamos ver que Davi, ele entrou na situação de adorar Deus. Por isso que Deus falou: eu achei um homem segundo o meu coração. Por que segundo o coração? Porque era um homem que reconhecia os teus erros, os teus pecados. Mas nós vamos ver que o próprio Deus, ele se levanta a favor da sua igreja. Quando a Bíblia fala que a oração de um justo muito pode ser efeito, o que quer dizer isso?
que quando o homem e a mulher de Deus, ele desce diante de Deus ali, ele pode estar todo cheio do pecado, que não seja para a morte, mas é quando ele chega diante de Deus, que ele despeja ali todo o seu pecado no altar da oração, que Deus ouve aquela sinceridade da alma e do coração, Deus ele se compadece. Então Deus vai fazer a terra, céu se mover a favor desse adorador. Só que no dia de hoje não estamos encontrando isso. O que a gente está encontrando? Atitude, uma atitude que cada vez vai desagradando a Deus, mas aí pergunta, por que Deus então permite, não para, Deus não, porque o próprio Deus disse que ele não entraria mais na vontade do homem, porque o homem estava morrendo, estava descendo ao inferno todo dia, por causa da desobediência lá no princípio do mundo, depois que veio o novo mundo, que é o mundo de hoje. Então, Deus ele tem um compromisso com a própria palavra dele, ele não pode voltar atrás, ele não vai falhar. Quando o homem fala uma coisa, como diz a própria Bíblia, de manhã, fala uma coisa, na parte da tarde hoje, à noite é outra. Então, nós somos o quê? Não temos aquele vínculo, até porque nós não somos Deus, Mas existem coisas que Deus ele quer diante de nós, é a sinceridade e a verdade. Sinceridade e verdade. Por quê? Porque Deus ele está atento para as orações que se ora, seja ela no Espírito, seja ela numa conversa, numa humilhação, seja ela como diante de Deus se colocar, Deus está posto a ouvir, porque ele tem visto e examinado a cada um de nós. Davi, para fazer para decretar isso, quem entrará no reino da glória, somos puros e limpos de coração. Então, o que hoje nós encontramos, a grande tesouro que temos para com cada um de nós, é a vida eterna. E o que o diabo quer nas nossas vidas? A vida eterna é tirar a fé. Para se puder abater a fé da igreja, ele consegue vencer. Então nós vemos que muitas das vezes, nós vemos tantas coisas por aí que tem acontecido, que eu senti de misericórdia. Nós vemos que essa semana mesmo, até agora está tendo aí a repercussão que hoje meu amigo falou, até agora a luz não chegou na minha casa, Então, porque aí nós vamos ver o vento que passou, foi uma destruição por completa, foi um desastre. Mas peraí, mas a sua casa, a minha casa é a casa de mais um bocado aí, por que essa casa foi guardada? Por que passou o vento, mas não teve aquele dano, bem para chegar, não porque somos melhores, não, é porque quando nós olhamos para aquele negócio que vinha, aquele vento que pegou de surpresa, e o que acontece? Logo nós olhamos o quê? Que há um Deus que tem nos colocado dentro do seu esconderijo. Mas por que esse Deus, ele guarda-nos dessa forma? É por causa da nossa crença. E muitas das vezes, alguém olha e quer fazer uma comparação, quer fazer um julgamento, quer dizer, esse é servo do Senhor, essa é serva do Senhor, olha ali como é que vai. Não, hoje eles querem ver uma aparência, mas acontece que muitas das vezes hoje a aparência ela é comparada com um sepulcro caiado, está ali todo cheio de aparência, mostrando que é o tal, mas por dentro ele está tudo imundo, está sujo, está, porque não tem uma crença, ele não tem ali uma fé verdadeira dentro de si que fala assim, não, há um Deus, eu tenho o Espírito Santo, e me preparo com isso. Então, igreja, o que nós, igreja do Senhor, precisa continuar, porque o próprio Deus ele falou uma coisa que hoje não esquece, ser fiel até o fim, perseverar e dar-te a coroa de vida eterna, mas é preciso chegar ao fim, é preciso caminhar, é preciso, o que acontece? Cada dia mais forçar. Eu estava vendo esses dias aí, lá fora está acontecendo lá na África,
África, lá para aquele lado lá, uma situação que hoje não dá para dizer que é mentira. No passado a gente diria assim, isso aqui nada disso acontece. Mas hoje a gente tem convicção que muitos pastores lá fora foram colocados, né, e aí acabaram, né, balearam, mataram, porque nega que Jesus, eu não nego, né? Apareceu alguém, uma mulher que estava lá sendo sacrificada lá em vida, lá, né, maltratada e mandando, sangrando, mas sabe, estava uma coisa já horrível, já estava destruída. Para ela tinha que negar, ele não queria matar enquanto ela não negasse, ela não negou e morreu. Agora a pergunta é, se isso chegasse aqui no Brasil, que está posto a chegar, como seria essa situação? Gente, são coisas que alguém olha aqui no Brasil, isso não vai acontecer. Peraí, alguém já falou que o Brasil está chegando na ditadura. E o que é a ditadura? É a opressão. Está entendendo? Então, a igreja, ela tem que procurar estar diante do Senhor, que a gente vai pegar lá, porque se isso Deus permitir, que pode permitir, chegar esse coisa, bater na nossa porta, bate aqui na igreja agora, por exemplo, um grupo de um homem armado e falar, nega Jesus, ou morre todo mundo. Olha a situação que vai se encontrar, né? Aí não quer, o pastor não vai poder responder por ninguém, eu não posso responder por ninguém. Aí cada um possível o quê? Porque a fé, ela é única, entendeu? Então nós temos que estar preparados, porque quando olhar a situação, para não negar, porque se negar, ali é uma coisa muito, você pode até permanecer em vida nessa terra, mas morreu para a vida eterna. Então, igreja, é uma situação que nós estamos vivendo. No dia de hoje, negócio está cada dia mais se cumprindo para dentro do Brasil, que muito não está acontecendo. Ontem esse evento estava passando lá fora, hoje ele chegou no Brasil, maremoto está lá fora, mas quem diz que não vai chegar aqui? Entende? Sabe por quê? Apocalipse fala assim, e naquele dia o mar vai requerer aquilo que é seu. A gente fica olhando hoje quantas prédios foi edificado nas praias do mar, né, que saiu invadindo a área do marinho. Então pode vir um maremoto sim, querer tomar tudo aquilo que é bíblico. Pastor, você é para Apocalipse. Não, engana-se. Apocalipse, ele é um livro que foi escrito na ilha de Patmos pelo João, certo? É o livro da revelação, mas tudo ali, né, nem tudo ali é para após a ressurreição, não. Tem muita coisa que é para os dias que estamos vivendo na face da terra, que está aí acontecendo. Porque ontem dizia assim, né, pegava essa mensagem que muito seria sacrificado, muito seria morto por causa da palavra do Senhor, mas estava tudo bem, a palavra estava aí, não quero ouvir. Hoje está acontecendo nos países aí fora aí, né, países vizinhos aí estão acontecendo. Então o que acontece, né? Que hoje o diabo tem trabalhado dessa forma. Se a igreja não se preparar, sabe o que vai acontecer? Ela vai se afundar, né? Porque são poucos que entrarão pela porta do céu, são poucos que vão estar ali diante de Deus na glória para permanecer, mas a multidão vai perecendo cada dia mais, porque muitos negaram a fé. O próprio Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Hoje a gente entende essa palavra, mas peraí, o que o Senhor estava falando? É essa fé, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, né? Será que muitos vão estar ali de prontidão, né? E como o seu Senhor voltar, né? Achará o seu servo fazendo assim, ou seja, continuando, temendo, crendo, né? Obedecendo, procurando levar uma vida, né, para a salvação, ou será uma vida de relaxamento, né? Há uma palavra que diz que quando, veja bem isso, quando Isaac já era um bem velho, sabe, nos seus dias já. A Bíblia diz que Isaac estava cego, já estava de habilidade até difícil de distinguir ali. Isaac, ele queria uma coisa,
comer um grisalho, mas de uma caça. Então, ele vai chamar Esaú e manda Esaú caçar, porque Esaú era um de caça. Isaac, diz a Bíblia, que era mais, como é que eu posso dizer, ele era mais inclinado para Esaú do que para Jacó. Jacó já era o homem mais inclinado para Rebeca, né? Só que Jacó tinha uma intriga que era, né, ladrão, usurpador, né? Mas Isaac olhava mais para Esaú, então ele fez esse pedido e mandou Esaú foi caçar. Só que isso passou um dia por Esaú, um dia bem cansativo, e volta Esaú com sede, com fome, né? Aí, então Isaac, Jacó ele vai estar diante, ou seja, Rebeca ela ouve que Jacó tem uma bênção para dar e Rebeca quer abençoar Jacó. Então houve aquela artimanha ali, né? E o que acontece quando Esaú volta no campo cansado, ele sente aquele cheiro daquele grisalho, né? E vai. Então ali ele teve que negociar ali, né, a sua primogenitura, que era o seu primeiro filho, né? Aí ele disse que me vale tudo isso com fome e sede. Entende, igreja? É uma dificuldade que acontece na nossa vida muitas das vezes, que o diabo pode vir com esse prato de letícia, né? Te dar o bem, como disse lá para Jesus, se tu pode estar melhorado, tu darei tudo isso. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Mas não, o diabo tem uma coisa que ele requer, ele trabalha 24 horas por dia ali, ó. Ele fica ali, ó, nos cercando, nos rodeando, ele quer, não, ele não é incansável, ele precisa apanhar, ele precisa tomar, ele precisa, mas ele não pode chegar aqui e tomar, que é o quê? A nossa salvação. Só quem pode entregar isso para ele, poderia, também que não é um direito nosso, somos só nós, né? Então o diabo ele vai tentar fazer o quê? Trazer tudo aos nossos olhos para que possamos negar a fé. No momento que negamos a fé, Satanás ele vai fazer o quê? Né? Tomar e nos amaldiçoar para o inferno. Gente, é uma palavra simples, mas a Bíblia fala bem claro que essa simples palavra ela vai definir, né, ou a nossa salvação ou a nossa maldição. Essa sim é negar. Hoje alguém chega, não, eu nego Jesus, mas não sabe o que está falando. E a pessoa, a Bíblia fala sobre isso. O que o diabo falou, né, para Jesus? Que ele tinha que prostrar e adorar, fazer Jesus se negar para a existência, que era impossível. Hoje o diabo chega para nós, né, ele ronda, ele vai ficar ali com o ouvido atento, ele vai ficar nos observando, para pegar uma fraqueza, ou pegar aquilo que mais nós estamos inclinados a ter. Está inclinado para quê? É a finança? Eu vou oferecer a ele. E se ele se entregar para isso, quando daqui a pouco eu consigo aquilo que eu quero, é o quê? É tirar a alma dele do céu. Entende? E Esaú, quando chegou diante do pai, sabe, pai, agora que me abençoa, Jacó já tinha ela naquela bênção. E aquela bênção, que era a única bênção, alguém falou, mas peraí, porque uma bênção, que era sim, essa bênção, ela é comparada com o quê? Com a salvação, que é única. Já pensou? Deus no dia do guarda perder hoje a salvação, depois chegar para o pai e falar, pai, me dá a salvação. Falou, não, filho, a tua salvação já foi te dada. E o seu adversário levou. E Jacó falou para Esaú, teu irmão, ele levou a bênção, não tem uma bênção. Então aquela bênção, ela é comparada para a nossa salvação. Entende isso? Então igreja, vamos ficar atento em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.